Por que as pessoas se afastam da igreja? Por que pessoas com um testemunho forte do Evangelho e ainda assim elas se desviam do caminho? Meu nome é Eduardo Tomazini e estou aqui da Central do Livro de Mórmon para ajudar você a colocar em prática o Evangelho na sua vida. Eu fico pensando, pessoas como Oliver Cowdery, por exemplo, que tiveram experiências extraordinárias. Ele viu Moroni, ele viu João Batista, Pedro, Tiago e João, ele viu Moisés, Elias, ele viu o próprio Salvador Jesus Cristo no templo de Kirtland junto com Joseph. Ele teve tantas manifestações celestiais e outras experiências que ele teve também, mas mesmo assim ele acabou por se afastar da igreja e por 10 anos ele ficou assim. Depois ele retornou e 2 anos depois que ele voltou, ele morreu. Mas eu fico imaginando por que aconteceu isso com ele. A gente sabe que foi por causa do orgulho, ele se voltou contra o profeta, ele se voltou contra os líderes da igreja, enfim, de uma forma geral, e ele acabou por se desviar totalmente do caminho. Mas por que isso aconteceu? Eu vejo pessoas, e talvez você conheça pessoas que tiveram um testemunho forte da igreja também, amigos seus que tiveram experiências maravilhosas, que foram líderes na igreja, serviram missões, fizeram outras coisas, tiveram realmente experiências espirituais fortíssimas, mas ainda assim não conseguiram se manter no caminho. Por que será que isso acontece? Eu vou contar uma experiência para você da segunda vez que eu fui chamado como bispo. Eu visitei um irmão que estava inativo na igreja há muitos anos. E eu o visitei para conhecê-lo, né? Conhecer ele, a família. No entanto, ele me recebeu muito bem e tudo mais, nós começamos a conversar. E em determinado momento da conversa eu disse para ele: irmão, por que você não está indo mais à igreja? O que aconteceu? Aí ele disse: olha, eu tive muitos problemas e tal, nada assim muito justificável, né, para ele ficar menos ativo. Porém, ele disse assim para mim: mas eu tenho um testemunho forte da igreja. Eu vou contar para você a minha experiência. Aí ele me contou. Ele disse que há muitos anos atrás, quando o presidente Kimball ainda era presidente da igreja, haviam conferências regionais, multirregionais naquela época. E aí então o presidente Kimball veio ao Brasil para fazer uma dessas conferências. E esse irmão, e junto com outros vários irmãos, foram convocados para fazerem parte de um cordão de isolamento, para que o profeta, quando entrasse lá no local da conferência, ninguém ficasse indo até ele e tudo mais, né, para não... o presidente Kimball era muito idoso e também doente, então ele cumprimentava as pessoas de longe, pela sua dificuldade física, né, pela sua idade. E aí então esses irmãos foram chamados, vários irmãos, né? E esse irmão também fez parte desse cordão de isolamento, e ele era um membro recém-converso, ele era um membro novo da igreja. E aí ele estava ali naquele momento, e o presidente Kimball apontou lá na frente e começou a vir devagarinho e foi cumprimentando as pessoas e de longe e tudo mais. E aí esse irmão fez uma oração sincera mentalmente. E ele falou para o Pai Celestial se o Pai poderia dar um testemunho para ele se aquele homem realmente era um profeta de Deus. E aí então ele falou assim: se ele for um profeta de Deus, quando ele chegar aqui na minha frente, ele vem até mim e conversa comigo, e vem me cumprimentar. E aí então o presidente Kimball veio andando e tal. Quando chegou na frente dele, o presidente Kimball veio em direção a ele, abraçou ele, deu um beijo no rosto dele e disse assim: I love you. E aí continuou andando. Foi a única pessoa que ele fez isso naquele momento.
Esse irmão, ele mal podia se conter em pé depois dessa experiência. Ele falou que foi uma coisa maravilhosa na vida dele, que ele não conseguia esquecer. Mas é interessante, mesmo com uma experiência dessa, ainda assim esse irmão ficou menos ativo. Por que será que isso acontece? Bom, na verdade, às vezes a gente acha que um evento aqui, outro ali, especial, uma experiência grandiosa aqui ou ali, de vez em quando, vai nos manter no caminho, e não vai. Nós precisamos ter experiências espirituais constantes. Eu até diria diariamente. Pode ser um pouco exagerado da minha parte dizer isso, mas eu testifico que nós podemos sim, e até devemos sim, ter experiências espirituais, ou ter revelação pessoal todos os dias. A primeira coisa que a gente precisa entender é que revelação não é somente visões, sonhos, visitação de anjos, até do próprio Salvador. Não é só isso, isso também obviamente que é. Mas essas experiências, elas ocorrem muito... dificilmente ocorrem na nossa vida, não são comuns esse tipo de revelação. O que é mais comum é simplesmente sentir o Espírito do Senhor. Isso é revelação também. Então, por exemplo, se você, em algum momento, você está lendo o livro de Mórmon, por exemplo, e você sente o Espírito, naquele momento, isso é revelação. Isso é uma experiência espiritual. Se você está orando e você sente aquele calor, aquele arder no seu coração, na sua mente, isso é revelação. Se você está servindo no templo, ou você está fazendo história da família, ou se você está na igreja assistindo um discurso, ou vendo um discurso da conferência geral, enfim, qualquer coisa que você estiver fazendo, ou dedicando um tempo para o Senhor, nesse momento você pode ter revelação. E o presidente Nelson, no primeiro discurso que ele fez como presidente da igreja, disse claramente que nós precisamos ter revelação. Nós não vamos sobreviver espiritualmente se a gente não tiver revelação todos os dias. Então, é importante que você se dedique a ter revelação todos os dias. Isso vai te manter no caminho. Eu me lembro de uma experiência muito interessante do profeta Jacó, irmão de Nefe, quando Serém, que era um anticristo, tentou, na verdade ele afastou vários membros da igreja, e ele queria levar também Jacó. Mas Jacó, numa conversa que eles tiveram, ele tentou, com todas as forças que ele tinha, tentar afastar o Jacó, enfraquecer a fé de Jacó. Mas Jacó disse uma coisa que me marcou muito quando ele disse, e isso ficou forte na minha mente sobre esse assunto. Ele disse assim: e tinha esperança de afastar-me da fé. Não obstante as muitas revelações e o muito que eu vira com referência a estas coisas, porque eu verdadeiramente vira anjos e receber o seu ministério, e também ouvir a voz do Senhor verdadeiramente me falando de tempos em tempos, portanto eu não podia ser abalado. Que extraordinária experiência! Como que Jacó tinha uma fé inabalável? Porque ele tinha experiências espirituais sempre. Ele sempre tinha revelações. E é isso que o presidente Nelson quis dizer, que nós devemos ter. Revelações sempre, diariamente. E isso alimenta o nosso espírito de tal forma que nada vai abalar a nossa fé, nenhuma provação, nenhuma tentação, nada que vá ser contra os seus princípios, que vai tentar afastar você do caminho, abalar a sua fé, nada vai conseguir te afastar do caminho, porque você está alimentado espiritualmente, porque você tem revelações constantemente. Então, para sobreviver espiritualmente, nós precisamos, sim, ter revelações diariamente.
Se você, por exemplo, chegar à noite, você vai fazer a sua oração antes de dormir e você percebeu que você não teve nenhuma experiência espiritual naquele dia, em nenhum momento o Senhor falou com você através do Espírito, de uma forma simples, como disse, sentir somente o Espírito. Se você não teve essa experiência, procure naquela oração, no último momento antes de você dormir, ter uma experiência espiritual. Que seja simples, mas ela vai alimentar o seu espírito. Nós precisamos disso todos os dias, para que nós possamos suportar todas as tentações, todas as provações, todas as pressões do mundo sobre nós. Então, pense nisso, faça isso. É um desafio que eu deixo aqui para você. E uma dica, né, de colocar o Evangelho em prática na sua vida. Todos os dias tenha uma experiência espiritual. Sinta o Espírito do Senhor. Deixe o Senhor falar com você. Medite sobre a expiação, medite sobre Cristo e sobre tudo que Ele fez. E você vai sentir a mão dele sobre você e você vai ter uma experiência espiritual todos os dias. Te vejo no próximo vídeo.